paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 2 de julho de 2024, terça-feira, tenho uma palavra especial para a sua vida. Antes disso, inscreva-se no meu canal e compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje está no 8º capítulo da carta aos Romanos, o versículo 20, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu sei que quando somos escolhidos por Deus, quando sabemos que estamos no caminho que Deus nos deu, nos relacionamos com Ele e estamos vivendo dificuldades, momentos difíceis, eu sei que é muito difícil nós vermos isso como amor de Deus. Eu sei que muitas vezes questionamos como que Deus pode me amar e deixar eu passar por essa situação. É muito difícil compreender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente quando são ruins, cooperará para o nosso bem. Isso é uma dificuldade tremenda que eu creio que todos os cristãos têm dificuldade de aceitar isso. Mas, quando eu vejo no meu passado, com a maturidade que eu tenho hoje, todas as portas fechadas que eu tive, todos os nãos que eu recebi, com certeza hoje eu sei que tudo isso me levou para o propósito do Senhor. Tudo isso me levou para o caminho que é para eu estar percorrendo hoje. Dificilmente, coisas que eu almejei no passado, se tivessem dado certo, dificilmente eu estaria aqui hoje onde eu estou. Mas, mesmo assim, mesmo trazendo na minha memória todos esses acontecimentos, quando acontece algo difícil para mim, nos dias de hoje, e acontece sempre, como acontece com todas as pessoas, eu também fico meio chateada. Mas nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar também para nós e saber o quão imperfeito nós somos. Quantas coisas precisam melhorar. Eu, muitas vezes, de forma compulsiva, tenho atitudes que me deixam extremamente perplexa, extremamente desgostosa comigo mesma. Quando eu penso que com a minha idade, tudo que eu percorri com o Senhor, tanto que eu me dedico ao estudo da palavra do Senhor, à oração, eu ainda muitas vezes vejo eu cometendo erros básicos, inadmissíveis para mim. E é nesse momento que eu vejo o quanto que Deus ainda tem que trabalhar na minha vida. E assim também é com você. Por mais que você se dedique ao Senhor, por mais que você dedica em relacionar com o Senhor, ainda você tem coisas que precisam ser modificadas. E o ser humano, ele tem uma característica cruel. Tanto as crianças quanto os adultos, muitas vezes, para a gente apresentar evolução, para a gente se adequar de forma correta aos ambientes, nós precisamos ter pressão. Nós precisamos sofrer pressão, nós precisamos sofrer risco de perda. Muitas vezes, quando o lugar é sereno, é tranquilo, é por amor, não beneficia a nossa mudança. Nós precisamos, muitas vezes, pegar no tranco, falando popularmente. E Deus, Ele conhecendo a nossa matéria, Ele conhecendo as nossas características, Ele muitas vezes permite sim coisas chatas, coisas inconvenientes acontecerem conosco para ver se as escamas dos nossos olhos são retiradas e nós começamos a caminhar rumo ao seu propósito, rumo à evolução. Como nos tornar imitadores de Cristo, sendo como nós somos? Nós precisamos sim compreender
que precisamos sempre melhorar. Que enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos nos moldar ao padrão do Senhor, ao padrão de Cristo. Quando eu avalio tudo isso que Deus nos ensina e eu medito na palavra do Senhor, nas grandes histórias registradas de grandes homens e mulheres na Bíblia, eu vejo quanto que isso é coerente, quanto isso é verdade. Quando eu avalio a vida de José, ele era o 11º filho de Jacó, um menino bom, um menino amado pelo seu pai, mais admirado, até preferido em relação aos os outros filhos de Jacó. Ele tinha uma vida tranquila com o pai, uma vida próspera, para ele estava tudo tranquilo. Para ele continuaria lá em Canaã, juntamente com seus irmãos, e estabelecer sua família lá, e tudo continuaria na santa paz do Senhor. Porém, ele não imaginava que os seus irmãos, por inveja, venderiam ele como escravo para o Egito. Eu imagino que José, indo para o Egito como escravo, ele também deve ter se questionado muito com Deus o porquê que Deus estava permitindo ele passar por isso. Pois naquele momento não haveria lógica. Naquele momento, como poderia José pensar que aquilo cooperaria para o bem dele? Porém, por muitos anos ele ficou no Egito, sendo escravo. Quando a vida dele parecia que ele ia melhorar, que ele recebeu toda a admiração do Potifar, que esse levou ele para a casa dele, para governar a casa dele, para ser uma espécie de mordomo. Quando as coisas pareciam que estavam ficando tranquila, entrando no eixo, ele sofre uma injustiça por parte da esposa de Potifar, onde o acusa de ter assediado ela. E isso era uma mentira. E ele injustamente foi preso e ficou muitos anos na prisão. Eu imagino a cabeça de José nesse momento. Para ele, não tinha saída, pois se nós não soubéssemos o fim dessa história, lendo a história de José até ele chegar à prisão, por mais que podemos ser otimistas, seria talvez impossível imaginar o que aconteceu na vida de José. Mas Deus, ele tinha planos para José. Deus, ele sendo onipotente, onipresente, ele sabia tudo o que haveria de acontecer no mundo naquela época. E que ele precisava de uma pessoa como José para proteger o povo de Deus. E de uma forma extraordinária, fenomenal, José, ele se encontra com Faraó, onde ele desvenda os sonhos de Faraó, interpreta verdadeiramente o sonho de Faraó, e o Faraó o elege governador do Egito. De escravo para prisioneiro, ele se torna o segundo homem mais importante da maior potência mundial daquela época. E José se torna governador. Naquele momento, José começa a viver no mundo daquela época uma grande fome. Uma grande fome assola o mundo naquele momento. E naquele momento, José ele recebe uma estratégia, uma sabedoria de Deus, onde o Egito consegue manter todos os mantimentos e alimentos, todas as provisões que eles precisavam ter até passar aquela fase de fome. E é nesse momento que também a família de Jacó é acometido por essa fatalidade na terra de Canaã e ficam sabendo que havia alimentos no Egito. E todos os outros filhos de Jacó sobem para o Egito para buscar comida. E o que eles não imaginavam, nem José, nem os seus irmãos, que eles se encontrariam naquele momento. E que o provedor de alimentos para a família de Jacó, para todos os irmãos,
veria da mão de José. O José, aqueles que eles tentaram assassinar, aqueles que eles tentaram de destruir, o vendendo como escravo para o Egito. E naquele momento, quando os irmãos de José reconheceram ele, eles caíram em desespero, em grande tormenta, e José naquele momento compreende que tudo aquilo que ele passou seria para esse grande dia, seria para ele poder sustentar o povo de Deus naquela época. E José, com a sabedoria de Deus, diz para os irmãos prostrados aos pés dele, arrependido, pedindo perdão, ele fala: não, se levantem, tudo isso que aconteceu cooperou para o bem da nossa família. É porque Deus sabia que chegaria um momento que a terra seria assolada por grande fome e que se eu não estivesse aqui como governador, nós morreríamos de fome. E José, ele compreendeu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você talvez está no vale, está no deserto, está passando por uma dificuldade grande, assim como José passou, saiba que tudo isso cooperará para o seu bem. Que tudo isso que nós estamos passando hoje cooperará para o nosso bem. Talvez hoje nós não conseguimos entender isso. Talvez hoje é difícil nós deglutirmos isso. Mas isso é certo na nossa vida. Pois essa promessa de Deus é para todos aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. E se você está no propósito de Deus, saiba que tudo cooperará para o seu bem, mesmo você não compreendendo hoje. Vamos ter fé, vamos olhar para Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, para que a nossa fé não seja pequena, para a nossa fé se manter grande, cada vez mais no nosso Senhor. Como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. Como é importante nós mantermos relação com a Bíblia e com o Senhor. Pois é assim que Ele nos orienta e nos dá força para a gente continuar firme com Ele. A meditação de hoje diz: Deus sempre terá um propósito maior do que a sua visão. A nossa visão é muito pequena, a nossa imaginação é muito pequena perante a visão que Deus tem a nosso respeito. Não siga a sua visão, não siga o que você acha. Nós temos que seguir o que Deus acha, nós temos que viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, pois os nossos projetos são muito pequenos perante o que Deus pode fazer na nossa vida. Que essa palavra dê ânimo para a sua vida no dia de hoje, dê direção para o mês de julho, continue firme, pois tudo cooperará para o seu bem. A leitura bíblica de hoje está no Salmos 80. O Salmo 80, um salmo de Asaf, que era um grande historiador. Asaf, ele tinha um dom de resgatar toda a história de Israel, desde a antiguidade até os dias em que ele viveu. Isso ele fazia em muitos momentos para ele manter na fé, manter conectado no Senhor. Pois nós precisamos sim resgatar na nossa memória tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Deus já fez na nossa vida e tudo que Deus já fez para toda a humanidade. Por isso que é tão importante meditarmos na palavra do Senhor. E no Salmo 80, que são 19 versos, após ele fazer uma meditação de tudo que Deus já tinha feito em Israel, ele termina o verso 19 dizendo assim, que é o verso que eu quero compartilhar: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Se você hoje, avaliando a tua vida, após esse devocional, com essa história maravilhosa da vida de José, está num momento de dificuldade, assim como José,
Talvez você está naquele momento que José estava indo para o Egito como escravo. Talvez você está se sentindo como José, quando ele foi injustiçado e jogado numa prisão. Talvez o seu sentimento hoje seja dessa fase da vida de José. Eu te convido para você orar o verso 19 do Salmos 18. Ajoelhe e diga para Deus: restaura-me, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre mim o teu rosto, para que eu seja salvo. Através de uma oração sincera, através de uma prostração sincera nos pés do Senhor, Deus, Ele pode sim abreviar a sua dor, abreviar o seu deserto, abreviar a sua luta, a sua dificuldade e te levar para lugares altos, assim como José foi levado. Que o nosso sentimento não seja de tristeza, mas seja restaurado em momentos de alegria, para vivermos o propósito do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.